No vídeo anterior eu estava falando da introdução, mas o tempo terminou e eu não pude concluir a parte final, mas era pouca coisa. Então, nós vamos continuar no capítulo 1. Os primeiros passos do neófito na senda. Diz o mestre a seu aluno: deves te lembrar de que estás numa escola rigorosa e lidando com um mundo inteiramente diferente do teu. Não há melhor exortação para um neófito que está iniciando os seus estudos. Ela é uma advertência e um encorajamento. O neófito é convidado a se lembrar de que está começando um aprendizado durante o qual deverá dar nova direção e novos objetivos a seus pensamentos e suas ações. Ele está encetando uma senda completamente diferente do caminho terreno que trilhava até então, e deve estar preparado para se ajustar a novos princípios, talvez bastante difíceis de aceitar à primeira vista, porque alguns deles se opõem a crenças e opiniões pessoais fortemente arraigadas. Mas o fato dele se entregar à instrução de mestres que conhecem por experiência a senda que ele se propõe a encetar constitui um grande encorajamento. Eles conhecem suas etapas difíceis e, quando o neófito vacilar, terão confiança absoluta e poderão reanimá-lo. Essa advertência lembra a impressão que sentimos na escola quando fomos advertidos das dificuldades que nos aguardavam quando passássemos das classes primárias para as secundárias, mas fomos animados a perseverar. Entrávamos, de fato, num mundo completamente diferente e os primeiros passos eram difíceis. Chegar ali estava na natureza das coisas. Era inevitável para chegarmos à maturidade intelectual. Mas para o neófito, a entrada na senda é uma questão de escolha pessoal. Ele decide passar da maturidade intelectual para a realização psíquica e espiritual. Poderá fazê-lo com a mesma indiferença com que mudava de classe escolar, ou caso em que a exortação constituirá muito mais uma advertência, ao passo que será mais um encorajamento para aquele que segue sua rota com a firme resolução de tirar o máximo da magnífica oportunidade que então lhe é dada de adquirir uma sólida e útil cultura. Qualquer que seja o destino do primeiro tipo de neófito, o segundo encontrará em si mesmo a paciência e a perseverança que uma escola mais elevada exigirá dele. O primeiro passo na senda constitui uma nova ascensão, de certo modo o cruzamento dos caminhos. Se o neófito o considerar somente como um novo foco de interesse, desejável porque outros o levaram a ele, esse estado de espírito logo poderá lhe faltar. Ele não pode ser considerado como um passatempo, como qualquer outro, sem objetivo preciso a ser alcançado. O neófito só pode ir em frente com sua própria força inata. Não lhe será pedido no começo que tenha uma força excepcional.
mas ele precisará ter coragem e iniciativa para usar a força que tenha. Seus estudos logo lhe revelarão a medida de sua força. Se ele quiser progredir, a aplicará com a devida confiança em cultivar sua alma e descobrirá que ela o desenvolve e o prepara para graus superiores. A primeira coisa que o neófito deve compreender é que seus estudos o introduzirão num mundo diferente do que ele conhece. Por ignorarem este fato, muitos neófitos foram levados a rejeitar com impaciência o conhecimento e a disciplina de que mais necessitavam. Se os estudos que lhes são propostos só visassem ao ensinamento mais aprofundado de uma classe superior, eles não seriam claramente mais do que uma instituição inútil. Mas não é assim. Eles abrangem todo um ensinamento científico comprovado e uma instituição técnica concebida para orientar a atenção do neófito para seu eu interior, sua constituição complexa e suas possibilidades inatas como ser espiritual e psíquico. Exploram necessariamente as formas dos processos mentais, ultrapassando em promessas tudo o que ele conhece e aceita na vida cotidiana. O leitor há então de notar que quanto mais ele está firmemente adaptado e em conformidade com o que constituem os critérios mundanos de conhecimento e realização, mais dificuldade sentirá no começo, quando do seu primeiro contato com a nova escala de valores que esses estudos lhe revelarão. O neófito deve se convencer de que os estudos que ele está iniciando são a chave de um mundo novo de progresso. Pouco importam suas afinidades com as normas reconhecidas no campo do pensamento ou da ação, ou suas realizações em qualquer que seja o campo. Ele está preso no interior das fronteiras relativamente limitadas dessas afinidades. Não poderá ampliar suas realizações para além dessas fronteiras, enquanto não se preocupar conscientemente com o que concerne a sua alma, com o que é latente nele, mas que ele ignora e que permanece no segundo plano de suas atividades. Aí um novo mundo de pensamento, de emoção e de ação o aguarda, o qual só poderá ser apreendido quando ele relegar ao segundo plano seus fatores de expressão bem conhecidos e aguardar da sua alma a revelação das faculdades superiores, que com o tempo ampliarão todo o seu horizonte mental. Então, a gente até aqui pode deduzir que o neófito, quer dizer, primeiro começa como postulante, né? O postulante e logo depois o neófito, ele vai tendo acesso a conhecimentos que ele nunca viu em sua vida. E isso, quer queira, quer não, gera um impacto. E à medida que o neófito vai progredindo na senda, novos ensinamentos vão sendo revelados. E muitas vezes essas revelações não são confortáveis, porque o neófito ele vai se confrontar com
o seu lado obscuro também. Porque tem um lado luminoso, mas também tem um lado obscuro. E nesse confronto, muitos neófitos não têm a força de vontade para continuar na senda. E muitos acabam ficando no meio do caminho. Então, o autor aqui fala que para o neófito, o estudante, progredir na senda mística, iniciática, esotérica, ele precisa ter força de vontade, tanto para receber um influxo espiritual, como também para confrontar o seu lado escuro, as suas sombras, porque isso é inevitável. Continuando. O neófito pode estudar literatura, artes e ciências. Todos os padrões reconhecidos no seu campo de estudo podem lhe ser familiares, ocupar a maior parte da sua mente e lhe permitir agir utilmente para seu próprio prazer e em benefício dos outros. Todavia, graças ao seu treinamento na senda, ele vai descobrir que pode conferir a todas as suas ações uma nova dimensão por um suplemento de poder e influência. A arte pode se tornar mais expressiva, manifestando-se em formas mais belas e mais divinas. A literatura pode se tornar o sublime espetáculo da biografia da alma, carregado de significados secretos e até então inimagináveis. E a ciência, em lugar de ser uma sombria acumulação de fatos inconciliáveis, pode revelar uma via luminosa que permita o contato com forças invisíveis e mágicas. Eis aí uma verdade maravilhosa sobre a qual o neófito deve meditar no umbral. Os sinais precursores de uma progressão excepcional na senda podem descer silenciosamente à sua consciência, como uma visão celeste. Ele deve se apegar a eles com firmeza e está decidido a demonstrar suas possibilidades. Tudo que ele pode possuir, tudo a que ele atribui um grande valor, pode ser recriado, clarificado, orientado numa visão espiritual e se transformar em pura beleza à luz da alma. Nada que tenha valor que ele leve consigo na senda lhe será retirado. Ele não precisará renunciar a nenhum ideal pelo qual tenha lutado, a nenhuma obra que tenha perseguido no decorrer dos anos. Vamos continuar no próximo vídeo.